Fala, galera do Sport News, eu sou a Raíssa Mota, repórter aqui do Rio de Janeiro, e hoje eu estou aqui com o Marcelo Borges, candidato à presidência do Vasco da Gama, para a gente falar um pouco sobre o momento atual do clube e, claro, sobre os planos dele aí para caso for eleito. Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigada por ter topado conversar aqui com a gente. E começa aí se apresentando para quem ainda não te conhece, que você já tem, né, uma trajetória dentro do Vasco, até mesmo política. Bom dia, Raíssa. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá. Meu nome é Marcelo Borges. Eu sou um empresário na área de tecnologia da informação. Sou administrador de empresas, responsável técnico de vários projetos espalhados no Brasil. Principalmente, a minha especialidade é sistemas de grande porte, sistemas de gestão corporativa, tanto de empresas privadas como governo, né? Comecei no Vasco em 2011, participei da minha primeira experiência política no Vasco em 14, 17, 20 como vice-presidente do Leven, né, da Chapa Somamos, na qual a gente foi vencedor e pela justiça a gente perdeu a eleição. E aí, em 2023, agora, o Camisas Negras, o grupo ao qual eu participo, fez lá uma votação interna e, por unanimidade, decidiram que eu seria candidato à presidência do Vasco, a qual eu aceitei com muito orgulho, assim, uma honra para mim. Em 2019, 18 para 19, eu estava acompanhando, na época, o vice-presidente de Patrimônio do Vasco, Rodrigo Saavedra, na visita técnica no CT das Vargens, na época, e aí eu vi uns problemas na obra que estava em andamento e tal. Ele, cara, você aceitaria aí trabalhar comigo aqui como diretor de patrimônio do clube para cuidar dos CTs e tal? Para mim foi uma honra, desde que eu também não recebesse nada do Vasco, não quero nada do Vasco. E aí eles conseguiram lá me nomear de forma voluntária para que eu tivesse poder de diretor, mas não queria remuneração nenhuma, nunca quis isso do clube, pelo contrário. E aí a gente conseguiu refazer, eu e uns amigos meus empresários, a gente conseguiu refazer o CT das Vargens, claro, o Vasco também com a participação boa, né? São Januário, CT e no patrimônio nós tínhamos 3 diretores, né? O Paulo Alves, que ficava em São Januário, eu que cuidei de todos os CTs, e o Pereira, que era o responsável por todos os gramados. E lá na época, além de toda a estrutura física do CT que a gente refez, nós fizemos também toda a ambientação de gramado, para que o gramado ficasse próximo ao que era São Januário e o Maracanã, né? Não adianta os nossos jogadores treinarem numa grama totalmente diferente do que a gente joga, né? Então, na verdade, a gente acabava sabotando os nossos atletas, porque eles treinavam num gramado mais lento, mais pesado, e quando iam jogar, jogavam num gramado mais rápido, como São Januário e Maracanã, que tem as gramas muito parecidas, né? E aí, dali, a minha vida no Vasco deslanchou. Aí eu terminei a demanda no CT e fui para São Januário. Em São Januário estava tendo lá um problema, que o Vasco é o único clube do Brasil que tem uma escola dentro do Vasco, um colégio dentro do Vasco, e nós recebemos um patrocínio de uma escola, nós e o rival nosso, né? E acabou que esse patrocínio não foi adiante, mas a nossa escola chegou a ser demolida, parte dela, então os nossos alunos perderam o local de estudo, e aí vários parceiros entraram em contato, mas na hora de fazer o colégio sempre minguava. E aí o Paulo Alves, que ficava em São Januário, que é meu amigo de infância, ele conversou comigo, cara, vê se você consegue agitar isso aqui. E aí eu levei para minha empresa, e aí eu patrocinei o clube e construí o novo colégio do Vasco, para 300 crianças, com acessibilidade, porque nós temos uma equipe paralímpica, né, 2 andares, 8 salas, ficou uma obra assim que me enche de orgulho, né? E aí, dali foi, né, patrocínio para o futebol feminino, beach soccer, patrocínio para o Fio, que era um lutador nosso de kickboxing, ele lutou boxe em Portugal, foi campeão em Portugal de boxe, e outros aí, ajudar a construção a reforma do Candinho, que foi onde surgiu o Vasco da Gama, né? Por aí vai. Aí acabou o mandato do presidente Campelo, na época, né? E a gente foi vencedor no processo de 2020, e pela justiça a gente não pôde assumir, tanto que o presidente atual ainda está sob liminar, né? Ainda está
está exercendo o cargo, aí, o mandato com o liminar da justiça, né? Que é uma grande vergonha. É essa a minha vida dentro do Vasco. Sou vascaíno, português, brasileiro, minha família toda vascaína, sou pai de uma vascaína linda, adoro o Vasco da Gama, meus cachorros também vascaínos, todo mundo é vascaíno, a família toda é vascaína, já nasce vascaíno. Eu não sou vascaíno de oportunismo, não, eu sou vascaíno que nasci vascaíno, de frequentar o Maracanã com a almofadinha com meu pai. Antigamente o Maracanã não tinha as cadeiras, né? Então a gente sentava no cimento, era quente pra caramba, então era comum todo mundo levar sua almofadinha do seu clube, e era aquela molecada inteira. Minha família é grande pra caramba, então ia quase um ônibus de criança para assistir o jogo do Vasco, na época que a gente via os duelos assim de futebol, que era muito maneiro, Maracanã com mais de 180 mil pessoas, chegava a tremer o Maracanã. Imagina isso, Maracanã tremer. Eu passei por essa experiência assim maravilhosa. Bom, e já que você não foge de perguntas, não tem como a gente falar de Vasco atualmente e não falar da SAF, né? Com a chegada desse modelo, muita expectativa foi criada, mas a realidade agora não condiz com isso. Se você for eleito, como pretende gerir essa questão? O que deve mudar? Olha, eu fui um militante contrário à SAF. Eu acho que todo clube de massa, como o Vasco, como o Flamengo, como o Corinthians, como o Palmeiras, como o São Paulo, não podem ser SAF. Você não tem por que ter um modelo de SAF, porque você tem um público gigantesco ali que tem como suprir o teu clube, que você não precisa. Existe uma diferença da gente ter SAF e a gente gerir o clube como uma empresa. Exemplo do Palmeiras, exemplo do nosso rival, do Flamengo, que é o modelo que a gente defende. Mas a SAF, ela foi votada, querendo ou não, ela foi votada. Isso é algo que, para a gente, eu falo, para mim, para minha chapa, é algo que a gente vai ter que investigar, porque em levantamentos recentes, parece haver o envolvimento da empresa que fez a eleição com a empresa que comprou a SAF do Vasco, parecem ter sócios em comum, então tem coisas ali que vão ter que ser investigadas, não só por nós internamente, mas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. O negócio no Vasco não está tranquilo. Tende a ser algo assim, eu ainda não tenho provas para poder garantir isso para você, mas há suspeita muito forte de que podem existir problemas no processo da SAF do Vasco da Gama, tá? Eu fui contra, já falei o motivo por quê. Eu acho um absurdo um clube como o Vasco, com 22 milhões de torcedores. Para você ter noção, a gente é maior que Portugal. Existe mais português dentro do Vasco do que em Portugal, né? Nós somos maiores do que o Rio de Janeiro. Se você for comparar a possibilidade que a gente tem, e eu tive essa experiência, porque eu já rodei o Brasil todo implantando tecnologia, e todo lugar que eu fui tinha muito vascaíno assim. Eu tive a experiência, Raíssa, de subir o Rio Amazonas de barco, descer numa aldeia indígena e chegar lá na aldeia ter o índio com a camisa do Vasco. Eu tive essa experiência que a gente vê em fotos antigas. Eu tive isso, e foi uma festa, tanto para mim como para ele, assim, foi muito legal. E a minha equipe toda é vascaína, tem um flamenguista só na minha equipe toda. E quando a gente viaja, a gente sempre vai com a camisa do Vasco, porque aí a gente forma realmente um grupo mesmo, onde a gente vai, onde a gente anda, até para assistir os jogos e tal. E a gente chegou nessa aldeia, eram uns, sei lá, 7 com a camisa do Vasco. Foi uma felicidade para aquele rapaz. E para a gente também foi algo assim muito bacana, assim, sabe? E em todos os estados que eu rodei, todos os estados, muito vascaíno, muito vascaíno. Então, esses vascaínos, assim como nós aqui no Rio de Janeiro, não merecemos a forma assim irresponsável com que é feita a gestão dentro do clube, com SAF ou sem SAF, porque o Vasco não está padecendo agora com SAF, não. O Vasco padece há muito tempo, né? E é uma sucessão de vitórias que não são vitórias, com histórias de golpe, histórias sem golpe, justiça. A eleição no Vasco é judicializada, porque eu me lembro desde sempre, assim, desde quando eu estou assim, no Vasco, há algum caso com a justiça. Um dos motivos também que a nossa proposta é fazer todo o alinhamento do processo eleitoral,
caso necessário, usar a justiça também, mas sempre antes da eleição, sabe? O Vascaíno não aguenta mais isso. A gente precisa, de fato, de um processo limpo, um processo correto, justo. O Vascaíno precisa ter a certeza de que ele votou e que foi respeitado o voto dele. Esse é um grande problema. A gente tem um Vasco dividido. Aí você imagine um país, né? Um país dividido. Hoje nós temos 22 milhões de habitantes, 22 milhões de torcedores, dividido. Metade não concorda e metade está decepcionada, a verdade é essa, porque metade foi iludida com esse processo da SAF, na qual prometeram mundos e fundos. O nosso pessoal da contabilidade não conseguiu comprovar aporte nenhum do que foi feito. Primeiro que é uma grande vergonha, o Vasco foi vendido por quase o valor de um jogador de futebol. Por exemplo, o Atlético Paranaense vendeu agora um garoto 400 milhões de reais. O Vasco foi vendido, entre aspas, por 700 milhões de reais e não sei quantos anos para pagar isso. A gente recebe por ano menos do que a gente recebia de TV. Então, é algo que foi claro que foi danoso ao Vasco. Assim. Então, isso vai ser apurado. Um dos meus compromissos, e a gente já entrou na justiça para abrir esse contrato da SAF, porque todo sócio tem direito, todo sócio proprietário tem direito, por estatuto e pela lei, de ter acesso a todo e qualquer contrato privado ou público com o clube. E no caso, nós entramos porque a gente precisa ter acesso a esse contrato, porque a gente está passando aí por um momento muito difícil do clube, a gente precisa saber como defender o clube, né? E para isso a gente precisa saber de fato a realidade desse contrato, que ninguém sabe, os conselheiros não viram esse contrato. Então, como é que as pessoas que fazem parte do Conselho do Vasco, que têm a obrigação de defender os interesses do clube, assinam a venda de um clube, do futebol do clube, sem ler o contrato? É algo assim cara, não tem explicação. Eu fico perguntando se eles vendem o carro deles sem assinar o documento, se eles compram um apartamento ou vendem um apartamento, um imóvel que seja, sem ler o documento e sem assinatura. Os caras endossaram um cheque em branco para alguém que nunca se viu na vida. Aí vem ali a auditoria, uma empresa lá de auditoria. Não, nós tivemos várias propostas. Quais? Porque o Conselho não viu nenhuma proposta. Nada disso foi visto. Olha a diferença das outras SAFs, com todo respeito aos clubes, que são muito menores do que o Vasco. Mas foi tudo... foi feito uma TV. Abriu o contrato para todos os sócios. Disponibilizou no portal da internet. E do Vasco até hoje, quando os conselheiros foram ler... Olha que coisa maluca, Raíssa, que eu vou te falar. Quando os conselheiros que tiveram o direito de ver o contrato foram ler esse contrato, o contrato foi fracionado, tirou-se pedaços do contrato, distribuiu entre os conselheiros e as partes estavam negritadas para você não conseguir ler. Você só leu aquilo que eu deixei você ler. Olha que coisa insana, cara. E as pessoas assinaram isso. E está aí o resultado do clube hoje, porque a gente não... Primeiro, o clube, a princípio, digamos que esteja tudo ok, a gente hoje não sabe o que fazer com a SAF, porque ninguém teve acesso ao contrato. Então, é algo muito, muito louco, assim, né? E aí o que deixa a minha missão mais pesada ainda, porque eu tô entrando de peito aberto sem saber o que te espera. Sem saber o que me espera. Aí você vê o que a gente conseguiu ver, né, através da mudança de estatuto do que os caras estão querendo propor. Foi-se aberta uma conta corrente do Vasco Associativo atrelada à SAF, ou seja, a SAF deu lucro, mas eu não consigo usar aquele recurso para o Vasco Associativo. 89% do direito de imagem do Vasco foi para a SAF. Todas as divisões de base do futebol foram para a SAF. Até 15 anos de idade, todos os atletas pertencem à SAF. Ou seja, a gente não tem mais divisão de base, a gente não tem mais nada do futebol do Vasco. E 89% do meu direito de imagem de tudo foi para a SAF. O que significa isso? Se você tem um filho na natação, tu compra uma touca de natação para o teu filho, o dinheiro vai para a SAF, não vai para o Vasco. Você está usando o equipamento do associativo e o dinheiro vai para a SAF. Olha que parada bizarra, assim, que atitude lesa Vasco, assim. Se você comprar uma camisa do basquete, se você comprar uma camisa de futebol americano, se você comprar qualquer coisa que você compre, você está levando 89% disso para a SAF. Então, é claro que foi feito um processo para esvaziar e diminuir muito o poderio do Vasco Associativo com o objetivo de comprar o clube inteiro. Isso é muito claro para mim.
E eu tenho a missão de desvendar esse negócio aí e retomar isso tudo. Doa quem doer, a gente vai com todas as forças para cima desse pessoal. Estando ok o contrato da SAF, eles vão ter um parceiro, mas sabendo que eu tenho objetivo de recompra. Não estando tudo ok, a gente vai para cima para defender os interesses do clube, principalmente indenização ao clube. Tá? E eu gostaria que você explicasse rapidamente a importância do Vasco associativo nessas questões, porque muita gente não entende que vocês têm 30%, né? Sim, nós temos 30% do futebol, mas nós temos 100% do todo. Né? Então, você vê o impacto que tem isso. Né? Eles asfixiam o Vasco associativo. Isso é algo muito... porque é tão óbvio que as pessoas não acreditam o que está sendo desenhado. Eu te falo isso, Raíssa, porque um dos maiores especialistas de SAF do Brasil hoje faz parte do meu jurídico. E ele deixou bem claro, porque ele já instituiu algumas SAFs no Brasil, e também, para a gente, é muito claro os processos que estão errados na SAF do Vasco, e é o que a gente vai lutar para a retomada do futebol do Vasco para o Vasco associativo. Mas hoje nós temos 30%, 20% ainda possíveis de venda, e 10% que eles chamam de golden share, né? O que é garantido pela lei da SAF, entre aspas, que seriam os 10% que é garantido ao clube associativo. Exemplo do Botafogo, tá? Exemplo do Botafogo, que foi 90-10, né? Curitiba, 90-10 e por aí vai. Acontece que a SAF amanhã pode fazer um aporte financeiro dentro do clube, do futebol, e o Vasco não tem dinheiro, porque ele está asfixiado, ele não tem dinheiro para compor o percentual dele dos 30% nesse aporte. O que acontece? Dilui-se o percentual do Vasco, esses 20%, e a SAF vai puxando esse percentual para a cota acionária da Vasco SAF. Então, de 70% já vai para 75%, 78%, 80%, 85%, e por aí vai até chegar nos 90%. Todas as campanhas, por exemplo, o sócio-torcedor inteiro, eu esqueci de falar isso também, aquela campanha do Vasco do sócio-torcedor, que chegou a ser o 5º maior do mundo, quem patrocinou boa parte do material esportivo de todos os atletas que fez aquela campanha maravilhosa, fui eu também, para a galera que não me conhece da história do Vasco. Então, sei lá, foram 30 e tantas camisas oficiais que a gente participou junto com o Vasco nessa campanha, que foi muito bacana, por sinal, muito me orgulhou. Mas o que eles fizeram com esse sócio-torcedor? Entregaram todo para a SAF. O sócio-torcedor hoje todo é da SAF. Então, toda a receita do sócio-torcedor vai para a SAF. Então, aquele negócio sócio gigante, seja um sócio-torcedor, isso não vai para o Vasco, gente. Isso vai para a empresa lá que comprou a SAF do Vasco, a 777. Tá? Então, essa é mais uma ação que ludibria o vascaíno, principalmente o sócio vascaíno. E tem muita gente dentro do Vasco que não sabe a diferença hoje do sócio torcedor e do sócio estatutário. Eles, de fato, conseguiram criar uma divisão dentro do clube. É algo assim insano, cara. Que, de fato, existem dois sócios, dois clãs, tudo diferente, né? Sendo que o sócio estatutário ele é diretamente ligado a nós, né? No Vasco Associativo, e o sócio torcedor é somente ligado a SAF. Aí o que é a primeira coisa que é feito? Não, tira-se o direito do sócio proprietário. Então, o sócio proprietário que tinha direito a desconto no material esportivo e tal, perdeu esse desconto. Mas perdeu por quê se o sócio proprietário é sócio em 30% da SAF? Sabe? É porque vai na margem. Os conselheiros ficam quietos, ficam calados, não falam nada para defender o sócio do clube, cara. É muito louco. Aí o sócio torcedor, que é 100% voltado à SAF, esse cara, assim, tem um desconto ao material esportivo. Por quê? Porque aí o sócio proprietário começa a pensar o quê? Pô, o que me serve estar aqui pagando esse negócio se eu não uso nada do Vasco, porque eles fecharam São Januário, Calabouço ficou fechado 1 ano, ficou fechado, Sede da Lagoa fechada, se eu não consigo usufruir nada do meu clube, por que eu vou ser sócio proprietário? Aí o cara abandona o sócio proprietário, vira um sócio torcedor, e esse títulozinho ali do sócio proprietário fica a preço de banana. E quem compra esse títulozinho do sócio proprietário, adivinha, Raíssa? Alguém ligado à SAF. Então, é muito comum você ver na Alemanha, na Inglaterra, os clubes que começaram com processo minoritário de SAF, e eles foram comprando as outras percentuais, e quando chegam os 10% que são restritos aos sócios, esses 10% pertencem ao dono, pessoa física, da SAF. Então, os caras têm 100%, 90% da empresa e 10% meu.
Eu sou dono do Vasco. Só que eu não sou Vasco, pô. Eu não sou vascaíno, pô. Você vê que vergonha, a gente teve um CEO que era flamenguista, pô. E o cara foi demitido sem ser demitido, porque ele viajou com a delegação para São Paulo. E aí, quando o pessoal começa a investigar, vê que o cara tem ligação com a empresa que comprou o clube, pô. Olha que negócio louco que a gente está passando. Eu falo isso como vascaíno, como sócio, como candidato, mas eu sou um sócio proprietário do Vasco há muito tempo. Mas imagine que coisa bizarra isso nos outros clubes que eu te apontei como clubes gigantes assim. É algo que não tem como isso ter coerência, entendeu? Eu não posso ser brasileiro e ter um presidente argentino, pô. Não dá. O cara não tem nosso DNA, o cara não sabe o que é ser o vascaíno. O Vasco perdeu ou ganhou, para ele está pouco se lixando, pô. A gente sofre, pô. Sabe? O vascaíno está sofrendo com isso. E agora, há 3 meses da eleição, Raíssa, é que começam as pessoas a abandonar o barco da SAF, porque a gente vai passar por um processo eleitoral e ninguém quer ficar com essa mancha da vergonha de 3 anos de gestão, 3 rebaixamentos. Isso é algo inédito da história mundial, do futebol mundial. Os caras pegaram um clube gigante como o Vasco, tiveram rebaixamentos, sabe? Uma gestão de 3 anos, 3 rebaixamentos. O futebol feminino do Vasco perdeu a divisão. Lembra que a Marta, que é destaque da seleção brasileira, é cria do Vasco, pô. A Pretinha é cria do Vasco. Se você pegar metade da seleção brasileira de futebol, era do Vasco. Metade da equipe olímpica de remo era do Vasco. Tudo isso se perdeu. O nosso DNA de vitória, de vencer, de correr atrás, se perdeu. Isso, sabe, isso é fruto do quê? De criar um processo, isso é um processo de ir diminuindo o conceito da marca Vasco, os valores Vasco na cabeça dos vascaínos, e se até o momento que o cara chegar, porra, vende essa coisa toda aí. Eu estou ouvindo isso, eu já ouvi isso de conselheiro eleito. O cara foi eleito para defender o clube. Eu já escutei isso de conselheiro eleito. Ah, tem mais que vender esse treco todo mesmo, vira um shopping que se dane. Cara, para que você foi candidato, então? Não é? É algo que é gente sem sangue que está lá dentro, sabe? Então, isso me deixa indignado, Raíssa. Desculpa até, eu estou meio que desabafando contigo aqui, mas é pesado demais para mim, sabe? É porque você é torcedor também, então não tem como separar o lado dirigente, óbvio que tem que ter ali um plano de ação, mas também pensar com o coração. Eu sofro, cara. Eu sofro. Eu tive pela primeira vez na vida a experiência de um sobrinho meu, cara, de virar casaca. Só que a minha família é grande, cara. Grande. E eu tive pela primeira vez na minha vida a experiência de um sobrinho meu, vascaíno, nasceu vascaíno, frequentou São Januário comigo, virar casaca, cara. Uhum. Isso é triste demais, assim, sabe? Bom, e já que você tocou no assunto dos sócio-torcedores, eu queria saber qual é o teu plano, além de retomar esse controle para o Vasco Associativo. Os outros clubes estão trabalhando muito bem essa questão e arrecadando fundos. Você, até mesmo com a sua profissão, consegue dar aí um gás maior nessa questão? Sim, claro. Nosso objetivo é muito claro. Todas as entrevistas eu falo. Meu objetivo é esvaziar o sócio-torcedor e migrar esses sócios para o sócio estatutário. O Vasco, na situação que está hoje, mesmo eu tendo 30%, eu tenho que ter força dentro dos meus 30%. O que acontece hoje é que parece que as pessoas que cuidam dos 30% do Vasco participam do outro lado da casa. Porque tudo acontece no Vasco e as pessoas não reagem, as pessoas são omissas e elas parecem que concordam com o que está acontecendo com o Vasco. A gente está indignado com o Vasco hoje, Raíssa, que está tomando esse pau no Campeonato Brasileiro, só que há 3 anos as pessoas comemoraram um título inventado de 5º lugar no Campeonato Carioca. Você já viu isso? Comemorar e ter troféu de 5º lugar no Campeonato Carioca? Isso para mim foi inédito. Mas não, outro regulamento que precisa mudar também. Não, tá ok. Não, vamos. Ainda teve o conselheiro que aprovou a venda da SAF sem ler o contrato fora do Brasil e que fez um parecer favorável, que é outro absurdo, uma outra irresponsabilidade,
que postou dizendo não, pô, nada como começar o mandato com um campeonato. Cara, 5º lugar, cara, não é campeonato. Você sabe em que mundo essa galera tá vivendo, sabe? Eu vou criar, então, um troféu, vou comprar um troféu e dar para os caras, meu irmão. Aí tu ganhou o último lugar do brasileiro, parabéns para você. O último lugar do brasileiro da Série A é o primeiro da Série B. Parabéns para você, a gente é campeão da Série B por antecipação. Sabe? É algo que as pessoas são cegas. Aí depois a gente é eliminado pelo ABC, pelo poderoso ABC, na Copa do Brasil. O ABC, para você ter uma noção, Raíssa, ele é o último da Série B. Nós fomos eliminados na Copa do Brasil. E está tudo tranquilo, está tudo ok. O Vasco de 100 times do Campeonato Brasileiro, 20 da Série A, 20 da Série B, 20 da Série C, 40 da Série D, o Vasco tem o menor saldo de gols de 100 times de todas as séries. E está tudo normal. Aí agora, às vésperas do processo eleitoral, a gente com 9 pontos, a gente em último, descarado em último no Campeonato Brasileiro. Não, agora a gente tem que se movimentar. Vai para o inferno, né? Não dá. Então, o meu objetivo mesmo é deixar o Vasco Associativo forte. O Vasco Associativo forte, a gente vai ter como chegar nos caras e falar, irmão, você não está contratando por quê? Por que você não está contratando? Por que você não está fazendo isso? Por que você não está fazendo aquilo? Porque eu vou ter recurso, eu vou ter dinheiro de chegar e peitar esse cara, entendeu? Na forma como a gente está hoje, com eles asfixiando a gente não tem como fazer isso hoje. E da forma como eu defendo, a gente vai ter como fazer isso hoje. Então, nosso projeto é bem ambicioso. Nosso projeto é o primeiro ano, 45 mil sócios, e terminar o triênio com 150 mil sócios. Outra coisa que eu defendo também é acabar a reeleição no Vasco, porque isso vira uma selvageria, que é todo mundo caçando o lugar do presidente. Eu defendo estender o mandato em 1 ano, ficar 4 anos sem reeleição. Vai acabar essa zona na eleição na política do Vasco, porque é um querendo comer o outro. Eu acho que isso é danoso ao clube, eu acho que isso prejudica o clube. Então, não tem essa projeção de reeleição. Meu irmão, trabalha pelo clube, faz por onde no clube, e você se lança candidato, e se você for eleito, parabéns, que siga um projeto do Vasco, mas não prejudicar e não acabar o que foi positivo da gestão anterior. Que isso acontece muito no Vasco também, sabe? E destrói o clube. Então, resumindo, meu projeto, minha ação é fazer uma campanha para o sócio estatutário, para deixar o Vasco Associativo forte, mesmo que para isso eu esvazie o sócio torcedor. Entendi. E o desenvolvimento, agora passando para um outro assunto, o desenvolvimento da base hoje é fundamental para a sustentabilidade de um clube, né? Como Sim. Você planeja investir na formação de jovens talentos e na estrutura das categorias de base do Vasco, visto que o clube não vende um jogador assim por um grande valor há muito tempo? Na verdade, são coisas que a gente tem que ver. Primeiro que a base inteira foi para a SAF. A gente não tem mais a gerência sobre a base do Vasco, né? Eles prometeram aí milhões de investimento na base e o dinheiro que foi para a base foi de projeto incentivado que o Vasco Associativo já teria também. Então, é mais uma comprovação da farsa, da possível fraude que aconteceu dentro do clube, que tem que ser levantado e os responsáveis vão pagar pelos danos que causaram ao Vasco. Eu posso falar pelas outras categorias de base, que não existem mais hoje no Vasco, como basquete, como remo, como ciclismo, como voleibol, como a natação, que isso tudo a maioria foi desfeita. E nós já temos aí 7 projetos incentivados, já meio que aprovados, estão aprovados, só depende da gente ganhar essa eleição, para serem aplicados através do Instituto Vasco da Gama, que é o que a gente vai fundar também, para poder salvaguardar a entidade Vasco da Gama, e esses projetos incentivados vão vir pelo Instituto para beneficiar todas as categorias esportivas, voleibol, natação, luta, ciclismo, atletismo, basquetebol, as modalidades de mesa, esqueci, nosso remo, e o Paralímpico. Então, essas 10 modalidades. Essas modalidades, cada uma vai ter a sua vice-presidência, todas elas através de um projeto incentivado. Para isso, a gente já conta também com uma pessoa que é referência nesse mercado de projetos incentivados, para que ele esteja conosco nesse levantamento desses projetos. 7 já estão engatilhados, faltam 3 aí, a gente cobre aí 100% das nossas modalidades olímpicas, entendeu? Seria isso. Agora, em relação ao futebol,
Mesmo nós tendo 30% do futebol, nós não temos gerência nenhuma sobre o futebol. Então, é algo que também vai ter que ser entendido, porque esses 30% do futebol, nós deveríamos ter voz, sim, e nós não temos. Então, é nisso que eu acho que as pessoas parecem ser solidárias ao que acontece no Vasco, né? Nada está atrapalhando que a vida. Essa galera tem dormido com uma certa tranquilidade, pelo que parece, sabe? Mesmo com o Vasco nessa situação toda aí desastrosa, né? Bom, e aproveitando esse gancho, falando aí de jogadores, um dos problemas atuais é a falta de peças-chave ali no elenco, mesmo o Vasco tendo anunciado algumas contratações aí essa semana. Mas você, como presidente, qual é o teu plano inicial, assim, caso seja eleito? Porque o torcedor muitas vezes acaba não entendendo que existe um investidor e isso não está refletindo em contratações. No caso, o investimento que deveria ter sido feito, né? Esse investimento ele não influenciaria diretamente a nossa base. A nossa base ela é referência no futebol brasileiro desde sempre. É só ver que a última seleção brasileira teve, acho que, 2 ou 3 jogadores do Vasco. Marlon Gomes, Andrei, que foi vendido para o Chelsea, e acho que tinha mais um, se eu não me engano. A base do Vasco é muito forte. Eu ainda arrisco dizer que se a gente pegasse o nosso time da base e botasse o nosso time da base, o sub-20, para jogar o Campeonato Brasileiro, nós estaríamos menos pior do que a gente está hoje. Ainda acredito nessa molecada. Essa molecada, ela cresceu dentro do Vasco. Tem gente ali que veio do fraldinha do Vasco. Eu sei porque eu vi muito garoto desse no colégio. Muitos desses garotos, eu vou te dar Felipe Coutinho, o Luan, o Moura, o Souza, o Allan Kardec, o Alex Teixeira, Thales Magno. Essa galera toda saiu do Colégio Vasco da Gama. Então, eu vi muita gente dessa molecada no colégio. Então, esses garotos têm ainda o nosso DNA. Eles ainda estão naquela leva que foi forjada com o Vasco, com o sangue do Vasco da Gama, sabe? Amam o clube Vasco da Gama. O que foi visto foi uma empresa chegar com uma proposta que não foi cumprida, os caras esperarem o Vasco ser destruído para agora ficar enganando de novo. A janela já está fechando, falta, sei lá, acho que 18 horas para fechar a janela, não tem contratação, não tem nada, e eu acho que é praticamente impossível, só um milagre vai tirar o Vasco do seu 6º rebaixamento, sabe? E isso a gente não pode jogar, essa conta a gente não pode jogar na base, sabe, Raíssa? É injusto isso. Essa conta é dos incompetentes que lá estão há 3 anos. O que você vê é a molecada sofrendo. Você vê uma molecada já influenciada, mas você vê a molecada dentro do Vasco sofrendo com a situação do Vasco, porque eles são vascaínos, eles não foram contratados. Primeiro, eles são brasileiros, depois eles são vascaínos, porque a grande maioria das pessoas que vieram de fora agora não tem identificação nenhuma com o clube. Eles estão lá pelo dinheiro. O jogador, beija escudo e tal, mas não sabe nem a história do clube. Ele não sabe a nossa história social, ele não sabe que o Vasco é o único clube do mundo que participou ativamente do combate ao nazifascismo. Ele não sabe nada disso. E eu vou te falar coisa que muito vascaíno também não sabe. Mas eles, com certeza, não sabem mesmo. Eles não têm obrigação nenhuma de saber. Mas essa molecada que está lá dentro, que é da base, muitos dali sabem a nossa história real, sabem a história real do Vasco, eles são vascaínos mesmo. Então, eles sofrem. Então, a gente não pode chegar a jogar o peso dessa incompetência desses caras que estão lá. A molecada, coitada, faz o que consegue fazer. Né? Bom, e aí você já abordou, o Vasco está numa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. Em caso de um rebaixamento para a Série B, de onde partiria o teu trabalho para a volta na Série A? Tem muita coisa aí, como você já vem falando ao longo da entrevista, para arrumar, mas qual seria aí a prioridade? No caso, nós hoje nós estamos com 92,5% de chance de queda para a Série B. Né? É algo que praticamente a gente tem que fazer uma campanha de campeão aí para poder sair desse lugar aí maldito. Né? Em relação à possível queda para a Série B,
é o mesmo que a gente já falou antes. Hoje, na situação de hoje, sem eu ver o contrato da SAF, sem a gente ter o risco de uma destruição de contrato, né? Hoje a gente tem os 30% e eu preciso do Vasco Associativo forte para poder peitar a SAF. A situação atual, sem conhecer o contrato, sem saber como é que são essas relações que estão lá dentro do contrato, é oportunismo falar qualquer coisa para você em relação à relação do futebol, porque ninguém, se os conselheiros lá não sabem como é que é esse contrato, nem como é que é essa relação contratual do Vasco com a SAF, eu realmente, que hoje até evitam de eu entrar em São Januário, eu que não vou saber mesmo, né? O que eu já me comprometo aqui com você é que antes da eleição a gente já está tentando a abertura desse contrato pela Justiça. Após a eleição, com certeza a gente vai ter que ter, porque eu preciso saber quem é o meu sócio. Não é procurador. Eu preciso conversar com o meu sócio, eu preciso entender o que ele pensa do Vasco, né? Eu acho que está faltando a ele saber do lado de cá quem é a gente, a nossa história, os nossos valores, né? O que a gente quer de um clube, o que a gente quer de um futebol. Parece não, eles com certeza não sabem o que é o Vasco, né? Eles com certeza não têm essa identidade. E aí você começa a ver coisas pequenas, mas você começa a notar a destruição de uma marca. Você começa a ver o escudo do Vasco já sem a caravela. Ah, é minimalista. Minimalista não, cara. Você não muda a marca da Coca-Cola. Você não muda a marca da Pepsi. O Vasco tem 100 e tantos anos de idade, marca consolidada, um dos maiores campeões do mundo. Você não pode chegar, não, minimalista. Minimalista, então faça na sua casa. No Vasco, não. Você começa a ver a falta de Cruz de Malta, sabe? Você começa a ver certas coisas que são identidades assim do Vasco, numa forma de, ao longo do tempo, começar a mudar, sabe? E é isso que a gente quer fazer aqui. Não mude, é o contrário. Você está entendendo? É isso. Então, em relação à sua pergunta, Série B, é a mesma relação do futebol. Eu preciso mostrar para ele quem a gente é, eu preciso ter força no Vasco estatutário para chegar e peitar esse cara, que possivelmente a gente caindo não vai investir em jogadores de peso para que a gente saia da situação. Está muito claro que os caras querem dinheiro. Eles já venderam um bocado de jogador e não foi nada investido dentro do Vasco. Então, a gente não recebeu ainda o que a gente tem para receber. Em setembro, a gente vai ter um aporte contratual para ser feito de 120 milhões. Vamos ver se eles vão fazer. Eles rifaram o nosso direito de imagem agora. Uma merreca, 20% por 50 anos de direito de imagem. Que é algo assim. Enquanto a gente está vendendo 20% por mixaria, o nosso rival está querendo comprar, está querendo ser sócio de uma liga. Olha como os caras conseguiram apequenar o clube. Entendo, o Vasco era o único clube do Brasil que rivalizava com o Flamengo, cara. Os caras conseguiram destruir a gente. A gente tem que reerguer esse gigante. É essa a nossa missão. Não acho que eu consigo no primeiro triênio, ou quadriênio, que é o que eu defendo. Mas com certeza eu vou deixar a casa pronta para um sucessor. Entendeu? É essa a missão. Fazer o trabalho sujo, limpar a casa, arrumar a casa, preparar o alicerce para o outro chegar e continuar e construir. É isso, mas o momento é agora. A eleição mais importante da história do clube é essa de novembro. E para a gente finalizar aqui, recentemente eu estava com um projeto de conhecer os outros clubes aqui do Rio de Janeiro, além do meu, e eu acabei fazendo o Tour da Colina, né? Que passa no estádio de São Januário, conhecer algumas estruturas assim, uma iniciativa bem legal, mas a gente percebe que assim, São Januário já precisa de uma reforma, né? Um cuidado maior com o gramado. Na tua gestão, conseguir recursos, porque tecnicamente já existe um projeto para isso. Conseguir recursos para essa reforma é uma prioridade? Bom, o estádio, o Complexo São Januário, olha, você vai cair da cadeira agora. O Complexo São Januário ele foi alugado para a SAF por R$1 milhão ano, que dão R$83 mil por mês. Se você pegar uma lojinha pequena do Barra Shopping, o aluguel está em torno de R$100 mil por mês. O complexo inteiro de São Januário eles alugaram para a SAF por R$83 mil por mês. Então você começa a ver coisas ali que não tem muito sentido, né? Se você para pensar que a gente alugou um dia de jogo para o Fluminense por 70 mil gramado e a gente paga 250 mil para jogar no Maracanã, tem algo de muito estranho nesse aluguel de R$83 mil por mês para a SAF.
E aí a gente vai para mais um item. Se eu pegar o aluguel da loja, do gigante ali, o aluguel do restaurante, eu passo de R$50 mil por mês. Então, eu aluguei para o Vasco, eu aluguei o complexo do Vasco para a SAF por menos de R$20 mil. É algo assim, é escandaloso. E aí a SAF, em vez de cuidar de São Januário, ela deixa destruir São Januário, porque hoje a responsabilidade da manutenção do Vasco, do São Januário, é da SAF. A SAF não está mantendo São Januário. E esse objetivo é muito claro, a SAF não mantém para São Januário ser cada vez mais um motivo de vergonha, o que é o nosso motivo de orgulho, cada vez passa a ser um motivo de vergonha para o vascaíno, e o sócio chega e fala, porra, entrega isso também, isso aí não está dando nada, ninguém está cuidando disso, só que o responsável é a SAF. E aí a gente, na prefeitura, tem um projeto do novo estádio de São Januário, que a gente quer mandar, eu já mandei para o prefeito o nosso estádio, lá o Pópulos, que é a Caravela, né? Foi eleito o estádio mais bonito do planeta. A gente não quer o caixotão que eles querem fazer, a gente quer o estádio da Caravela, que foi feito pela Pópulos, é a referência mundial em estádio, é da Inglaterra, que também é o projeto Somamos. É esse o projeto que a gente quer. Eu mandei o projeto para o Eduardo, falei com ele, prefeito, eu não quero o caixotão, a gente está bem na pesquisa, a gente tem chance de ganhar, e eu quero entregar para o vascaíno a Caravela, para ser referência, para ser um ponto turístico naquela região. Identidade. Você está entendendo? E aí o que acontece? Além de ter identidade com a gente, né? Mas aí o que acontece? Hoje, o cenário atual é de destruição de São Januário para o sócio entregar São Januário. E aí a empresa 777, que seja, a SAF, ela tem São Januário com o projeto de potencial construtivo já aprovado e já quase concluído na prefeitura, ou seja, eles não vão tirar dinheiro do bolso para construir um novo estádio, não é nem a questão da manutenção, é a construção do novo estádio, onde eu vou vender o name rights daquele estádio. Para você ter noção, o Corinthians, há 6 anos, vendeu o Neoquímica Arena por R$300 milhões, só o direito de nome. E você tem o set rights, que você pode vender determinadas regiões do estádio também, a nomenclatura. Isso eles estão querendo entregar para a SAF. Então, esse tipo de manobra que está sendo feito, e o torcedor nem sabe o que acontece, e o sócio, alguns sabem também, não se mobilizam, os conselheiros, então, não se mobilizam, a SAF vai ganhar um clube centenário com um estádio próprio, construído com potencial construtivo que está destinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, sem tirar dinheiro do bolso. Por isso que eu estou falando, essa omissão desses caras para tudo que está acontecendo, tem algo muito suspeito e que precisa ser investigado, entendeu? Então, a gente tem essa missão. Se você for ver o nosso site da proposta, o nosso site de campanha, que é www.vascodagente.com.br, ali tem o meu histórico dentro do clube, tem um resumo, tem o histórico da construção do colégio, tem todas as nossas propostas, desde as propostas voltadas à SAF, as propostas voltadas ao Vasco Associativo, a fundação do Instituto Vasco da Gama, a fundação do nosso banco digital do Instituto Vasco da Gama, a nossa operadora de saúde, tudo isso que eu estou falando são fontes de renda para o Instituto, que vai ser a fonte de renda para o Vasco, entendeu? Hoje, a gente tem muito claro na nossa cabeça, Raíssa, que a gente tem um CNPJ, que é o Vasco, que tem hoje ai, meu Deus do céu, como é que se diz? Tem um parasita ali, paralelo. Parasita eu estou falando no sentido biológico, tá? E a gente está criando aqui um antídoto para isso. A gente está criando um remédio para isso aqui, que é o Instituto. O Instituto ele tem o objetivo único de resguardar o paciente, que é o Vasco da Gama, para combater esse CNPJ aqui. É isso. Isso tudo está sendo explicado no nosso site de campanha. Quem puder acessar para conhecer melhor, é só acessar o endereço que eu passei aí, www.vascodagente.com.br. Marcelo, foi ótimo bater esse papo com você. Muito obrigada pela sinceridade, pela disponibilidade de estar aqui. E, é claro, boa sorte aí nas eleições do clube. Nada, eu que agradeço o convite, e quando você precisar, estou à disposição para falar de Vasco. E nesse momento de defesa do Vasco, eu estou sempre à disposição. Tá? Muito obrigado por tudo.